Bom dia a todos vocês. Deixa eu colocar aqui na tela a atividade que a gente estava trabalhando ontem, tá? Para a gente poder terminar. Caso vocês não se lembrem, a tarefa está aqui na tela. Cidadania na Grécia, tá? Tio Denauer, o que é isso? Bem, pessoal, esse assunto fala sobre os padrões, né? Ou seja, as regras, né, que tornavam uma pessoa cidadã, ou seja... Porque nessa tarefa você não escreveu o nome, seu nome? Não entendi. Eu tinha aluno. Não entendi. Sua voz... Toda tarefa tem que escrever o nome. Por que nessa linha aí da tarefa você não escreve o seu nome? O meu nome aqui, José. Você viu que tem meu nome? Ó, o nome da tia Sônia, que é diretora, o nome da tia Landiânia, que é a coordenadora, e o meu nome, que eu sou professor. E aí, você vai escrever seu nome aqui e a data, não pode esquecer da data, né? No caso, se você escreveu ontem, dia 8/4/2021, se você não escreveu ontem, foi escrever dia 9/4/2021, tá? E nós dissemos, pessoal, que nem todas as pessoas que viviam nas cidades né, que eram as cidades gregas, que cada uma delas tinha sua própria legislação, suas leis, existiam regras para definir se uma pessoa era ou não era cidadã, ou seja, se ela teria direitos e deveres, ou se ela teria somente obrigações. No caso, para ser um cidadão, você tinha que ter pai. Em Atenas, por exemplo, o seu pai tinha que ser ateniense, sua mãe tinha que ser ateniense, você teria que ser do sexo masculino e ter acima de 18 anos. Nesse caso, você era considerado um cidadão. E se era considerado um cidadão, você tinha direito, por exemplo, a discutir, né, as leis que regiam aquela comunidade. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela. Nós fizemos ontem a primeira atividade, né? Atividade essa que perguntou, né, o significado da palavra democracia, né? Que significa poder do povo, ou poder que emana do povo. Então, um líder político, por exemplo, o poder dele, ele tem muita influência justamente porque é o povo que coloca sobre os ombros dele essa responsabilidade. Tá? Em alguns países, pessoal, como, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe concurso público. Tudo é feito por eleição. Por exemplo, o xerife, né? Lá eles chamam de xerife. É votado pelo povo. O povo tem as eleições e o povo vota para quem eles acham que deve ser o xerife. Tá? Por exemplo, o promotor, o juiz, tá? Tudo isso, todos esses cargos importantes que aqui no Brasil são feitos por concurso público, lá nos Estados Unidos é feito por eleição, porque é o poder que emana do povo, é a democracia, tá? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, claro, você tem que ter alguns requisitos, né, pessoal? Não é qualquer um também que vai chegar lá e vai falar assim, eu quero ser o promotor da cidade. Não, você tem que ter especificações. Mas o poder deles emanou de quem? Do povo, porque eles são eleitos democraticamente, tá? Vamos ali, na atividade. Tem um telefone ou um computador aí que está dando para ouvir minha voz de volta. Desligou. Ou, às vezes, alguém estava com dois ligados ao mesmo tempo.
Pergunta de número 2, Cristiano Ronaldo, lê para nós. Como a democracia ateniense funcionava? Olha bem, como a democracia ateniense funcionava. Deixa eu ver aqui. Onde está falando? Isso. Olha bem, pessoal. Alguém já respondeu essa pergunta? A cidadania ateniense, portanto, somente se aplicava aos homens, filhos de pais e mães atenienses e com a idade superior a 18 anos. Não, que são as características, né? São as regras para a pessoa ser considerada cidadã em Atenas, né? Mas como ela funcionava? Se você continuar lendo aqui, você vai ver que o restante da população, isto é, mulheres, escravos e estrangeiros, não podia ser visto como cidadão, e, portanto, não tinha o direito de opinar sobre as questões da polis. Lembrando, polis é cidade. Eita porra, deu eco. Deu. Eu até desliguei um áudio aqui porque o eco veio dele. Não sei se vocês sabem, mas eu posso desligar os áudios de vocês, né? Nesse caso, eu desliguei por causa disso. Tia Denói, você pode ligar até as câmeras? Não. Só os áudios que eu posso desligar. Nem ligar eu não posso. Tá? Mas voltando à questão aqui, pessoal. Ó, continuando aqui no que o José leu, né? Assim, com o objetivo de decidir sobre aspectos da vida e da organização do cotidiano e da política de Atenas. Os cidadãos atenienses se reuniam em assembleia na Ágora e debatiam assuntos como a condenação de uma pessoa que cometeu um crime. Nessas reuniões também ocorriam a aprovação ou não de leis que seriam adotadas na cidade. As assembleias duravam o dia todo, do nascer ao pôr do sol. Então, pessoal, eis a pergunta, né? Pergunta essa que nós precisamos responder. Como é que funcionava a democracia na cidade de Atenas? Vou até colocar uma cor diferente, né? Primeiro. Livre? Oi? Nas tarefas eu tô achando. É o quê? De livre? Porque eu não tô. Se for tarefa, eu não tô achando, não. Tarefa de história, no envelope. Meu Deus, que eu não consigo nem virar folha. Então, pessoal, todo aquele trecho, né, que começou a ser lido pelo José e que eu terminei a leitura, ele fala sobre a democracia na cidade de Atenas, né? Ela fala sobre os requisitos para que a pessoa, né, tivesse direito de participar das decisões políticas da sua cidade. Achou aí, Luiz? Não. Então, vamos lá. Enquanto o Luiz vai procurando ali, nós vamos anotando aqui. Então, para a pessoa ser considerada um cidadão, ele tinha que ter mais de 18 anos, ser do sexo masculino
e filho de pai e mãe ateniense. Certo? Depois, se ele tivesse essas características, aí sim ele teria poder, né, de se reunir com os demais na ágora. Lembrando, o que é a ágora? A ágora era uma localidade feita na parte mais alta da cidade, né? E ali eles debatiam assuntos importantes, né? E legislavam, ou seja, criavam leis. Vamos lá. Para... Tio, Oi. não ganhei. Como? Não ganhei. Você tem que ir na escola, então, e ver lá com a tia Landiane, porque eu tiro uma cópia a mais para todo mundo. Então, deve ter sido na hora de colocar no envelope. Ou olhar direitinho no seu envelope, tá? Só olhei. É complicado. Não tá aqui, né? Não tá aí. Pegou o envelope novo? Peguei. É a atividade de história. Só novo. Envelope novo. Esse. Não sei. Não ganhei. Hã? Não ganhei. Certo. Então, é o que eu disse, né? Tem que ir lá na escola e ver. Inclusive, eu não sei. Sinceramente, não sei. Complicado. Muito complicado. Eita, calma aí, cachorro. Mas muito complicado mesmo. Mas vamos para a resposta aqui. Você vai ser um observador, né? E você tem impressora aí na sua casa? Não. Não, aí não Pai? tem jeito. Até tenho. Eu até tenho, mas não presta, não. Tá vendo? Tô vendo. Se tivesse uma impressora, eu te enviava agora, você já imprimia, né? Mas vamos lá. Então, para uma pessoa ser considerada cidadã, teria que ser Maior de 18. maior de 18 anos. Aqui no Brasil, as pessoas Homem. têm uma expressão, né? De maior, mas na verdade não é de maior, é maior de. Maior, ele deveria ser do sexo masculino. Isso, homem. Maior de 18 anos. Filho. E de mãe, pai, o que mesmo? Pai e mãe ateniense. Nesse caso, teria direito de debater, ou seja, de conversar, de falar, discutir e até mesmo legislar, ou seja, criar leis. Legislar quer dizer criar leis. Luiz, você tem alguém que possa vir aqui na minha casa buscar essa atividade para você? Porque se você tiver, eu imprimo aqui e aí alguém vem aqui e pega no portão. Peraí, já vou. Você mesmo vai vir? Peraí.
Pior que não, professor. Pior que não. Minha mãe tá trabalhando e o Rômulo está dormindo. Como é que é, Luiz? Minha mãe tá trabalhando e o Rômulo está dormindo. E o Holmes está dormindo? Ah, sim, então não tem jeito, não. Então, pessoal, a democracia ela se dava a partir desses parâmetros, né? Dessas regras. A pessoa ela teria que ter maior de 18, teria que ser do sexo masculino. Tio Denauer, então o senhor está querendo dizer que as mulheres elas não poderiam falar em público, elas não poderiam debater, elas não poderiam opinar? Não, em hipótese nenhuma. Como eu disse para vocês, entre as cidades-estado gregas, a única que permitia que a mulher falasse em público era Esparta, tá? Apenas as mulheres espartanas tinham liberdade de falar em público. Nenhuma das outras cidades-estado permitiam que mulheres falassem, tá? Blasfêmia. Inclusive, eu até disse ontem, vou repetir novamente, que entre os gregos surgiu os Jogos Olímpicos. E detalhe, mulheres não podiam frequentar os Jogos Olímpicos, elas não podiam assistir. Tá? Então, no caso, pessoal, a liberdade, né? Fala, Bruna. A minha resposta só coube até o direito. Não tem um espacinho do lado ou embaixo? Não, não tem não, né? Não deixei, não. Embaixo eu não deixei espaço. A minha cabeu, tudo. É pelo tamanho da letra, né? Quem tem a letra maior, inclusive, pessoal, vocês precisam já ir aprendendo, né? Porque, por exemplo, quem tem a letra muito pequena vai fazer uma redação para um concurso público, para o Enem, para um vestibular, sofre. Por quê? Porque aí tem que argumentar demais, porque tem uma quantidade mínima de linhas. E quem tem a letra muito grande também sofre, porque escreve pouquinho e já deu aquele tanto de linha. Né? E também não pode ultrapassar o limite. Então, o ideal é ir ajustando a sua caligrafia para ela nem ser muito grande nem muito pequena, tá? Porque de todo jeito dá problema. Como eu até disse ontem, né? Entre os romanos, que foi a grande civilização que veio após os gregos, tá? As mulheres elas tinham certos direitos, tá certo? Mas mesmo assim, pessoal, era muito comum nas grandes vias romanas uma pessoa passando achar uma menina recém-nascida abandonada, porque era muito comum que os pais pegassem suas filhas e as abandonassem na beira de uma rodovia, para que qualquer pessoa passasse e pegasse. Pra quê? Pra quê? Pra quê? E olha que em Roma as mulheres já tinham certos direitos, né? Por exemplo, elas já participavam de eventos públicos, como os jogos, né, que se davam nos anfiteatros. Mas mesmo assim, ainda existia
um preconceito muito grande, né? Um sábio, certa vez, ele fez uma oração na antiguidade, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Por quê? Por causa do tamanho do preconceito que existia naquela época, tá? Schopenhauer, o senhor está querendo dizer que hoje não existe preconceito? Não, claro que existe. Infelizmente, o preconceito é uma realidade nos nossos dias, né? Infelizmente. Mas, naquela época, o preconceito ele era exclusivamente, né, contra escravos, que não se dava pela cor da pele, tá? A escravidão no Brasil, ela se deu por causa da cor da pele. Porém, na história da humanidade, ela não foi por causa da cor da pele, era por causa de guerras. Então, uma região guerreava com a outra, aquela região que perdia a guerra tornava-se escrava da outra. Tá? Então, a cor da pele não influenciava na questão da escravidão. Tinha outra coisa, que também poderia determinar a escravidão, que era dívida. Se você contraísse uma dívida muito grande, você poderia vender um filho seu como escravo, ou você poderia até se entregar para a pessoa como escravo. Aí você, como escravo, você pagaria a sua conta trabalhando e teria ainda casa e comida para você, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. O que era ostracismo? Alguém lembra? Essa palavra é bem estranha, né? Ostracismo. Alguém lembra o que era ostracismo? Não. Sim, Não. coordenação ao auxílio pela ameaça de democracia em Atenas. Não entendi, Miguel. Ostracismo, que era condenação ao exílio de pessoas que pudessem ameaçar a forma democrática de governo da polis. Isso, foi a mesma coisa que o Miguel leu, né? Exatamente isso. Está aqui, gente, eu até destaquei no texto. Ostracismo. Por quê, gente? Olha bem. A coisa que o cidadão ateniense mais valorizava era o direito dele poder se pronunciar e ser respeitado pelo seu pensamento. Porque, gente, entenda bem, nem sempre o nosso pensamento é respeitado, tá? Por exemplo, já teve alunos aqui que colocou um chapéu, né, diferente. E eu não vi ninguém comentando nada. E eu achei isso importante. Tá? Por que é importante? Porque eu percebi que, assim, eu acredito que vocês também, eu vejo vocês aqui o tempo inteiro. Eu acredito que vocês também veem os colegas, correto? Ou não dá para ver os colegas? Eu não sei se no celular dá para ver os colegas. Dá para ver? Tudo não. Então, mas vocês vão vendo os colegas, né? Não. Eu vejo 3 ao mesmo tempo. Vocês veem de um em um, não é? Mas vocês ficam vendo os colegas lá o tempo todo. Então, quando eu vi, e não foi só um, mais de um, usando um chapeuzinho diferente, eu ainda pensei, às vezes vai surgir um comentário, né? Mas não surgiu comentário nenhum, e eu fiquei feliz. Por quê? Porque o respeito prevaleceu. Nós precisamos desenvolver isso. Porque as pessoas não se respeitam mais. Inclusive, tem uma onda aí agora de críticos. Ontem mesmo eu vi uma pessoa na rede social. Não conheço o TikTok, José. Mas ontem eu vi uma pessoa no Facebook postando, né, que antigamente não tinha bullying. Antigamente, as pessoas não se importavam de ser chamadas, por exemplo, de negão, de ser chamado de Olivia Palito. E eu fiquei observando aqui, de 4 olhos,
Aí eu fiquei observando aquilo e pensei, claro que se importavam. Só quem não sofreu Aposto bullying... Pode falar, Bruna. que esse daí nunca pegou um livro de história na mão. Exatamente. Acho. Exatamente. Então, provavelmente essa pessoa nunca foi constrangida na frente das outras pessoas, por isso que ela tem coragem de postar isso. Porque quem já foi criticado por alguma particularidade sabe o quanto é difícil lidar com isso, né? E aqui os gregos, pessoal, eles valorizavam essa liberdade de se expressar. Não, entenda bem, gente, liberdade de expressão não é eu sair por aí ofendendo todo mundo, não. Não, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu ter a liberdade de colocar o meu ponto de vista e ser respeitado por isso. Tá? Inclusive, usa-se até uma expressão, né? Contraditório. Então, o que era o ostracismo? Era a condenação ao exílio de pessoas que pudessem ameaçar a forma democrática de governo da polis. Então, o que o cidadão ateniense mais valorizava era justamente a liberdade. Infelizmente, eles não entendiam que a mulher também precisava dessa liberdade, que o escravo... Hoje nós temos regime de escravidão. Ela não precisava. Oi? Nada. Não entendi nada, Zé. Repete, por favor. José? Não. Nada não, tia Dona. Certo. Então, tá bom. Então, continuando, pessoal. Professor, Exercício 4. Fala, Bruno. Peraí, tia Dona. Pode copiar. Bruna, pode falar. Peraí. Tia Dona, eu também tô copiando. o negócio aí, né, do chapéu Eu de também. vereador. Eu não questiono, não, sabe por quê? A gente não tá tendo tempo nem de nos arrumar. Você passa aqui na porta da minha casa, você pode ver que eu vou estar com a roupa igual mendigo, meus cabelos vai estar no céu. E se eu não tiver abraçado com o cachorro? Então, eu não posso questionar, não. Mas essa é justamente a ideia, Bruno. Você tem a liberdade, né, de ficar à vontade, tá certo? Por exemplo, eu tô de chinelo aqui agora, tá? Claro, se nós estivéssemos no regime presencial, eu não estaria de chinelo, com certeza não. Com certeza eu estaria com sapato ou com tênis, mas nós estamos no que eles chamam de REAMP, né? Que é o regime de aulas não presencial. Então, Tia Dona, você tá na escola? não, eu estou na minha casa. Estou aqui na minha casa. Você tem um quadro aí atrás? Não, mas esse quadro aqui é um quadro que eu coloquei aqui o ano passado, né? Justamente para, por exemplo, se eu precisar escrever alguma coisa, é porque agora eu tenho essa mesinha digitalizadora, né? Quando eu preciso escrever, eu escrevo nela. Antes eu não tinha mesinha digitalizadora. Aí quando eu precisava escrever, eu usava o quadro. Tá? Hoje eu uso essa mesa. O quadro ele ficou sem muita Esse utilidade. negócio aí. Como assim? Eu quero um desse. Quanto foi? Mesa Porque meu digitalizadora. O nome dela você entra em qualquer site ou ali nas banquinhas de Quirinópolis e procura uma mesa digitalizadora e você compra, tá? Então, pessoal, esse modelo, né, REAMP, né, que é de aulas não presenciais, ele nos trouxe a uma nova realidade, né? E tem a liberdade. Inclusive, até
elogiei alguns alunos, né, que estavam uniformizados. E o uniforme, gente, ele é importante, principalmente, claro, nas aulas presenciais. Alguém poderia até falar assim, mas, senhor Adenauer, eu não concordo com o uniforme. Tudo bem, é um direito seu de não concordar. Mas o uniforme, ele é importante, tá? Por que ele é importante? Porque onde você estiver passando na rua, de longe alguém já vai falar assim, ó, aquele ali é um aluno da escola, no caso, Municipal Antônio Franco Barbosa, ou da escola Adélio do Nascimento de Januário, ou do Colégio Estadual José Rodrigues Moreno. Então, você é facilmente identificado. Tá? Eu acho assim, né? Na aula presencial até que eu uso, mas em casa Não, não. Certo. Prefiro. Vamos aqui no exercício 4. Em nome de Deus. Lê para nós, Luiz. Está na tela aqui, lê para nós. Cite o nome das duas civilizações em que na antiguidade já havia a Ideia? Minha internet tá ruim aqui. Aí tá tudo bugado aqui. Ideal. Te ajuda aí. De democracia. Obrigado. E aí, Também pessoal, ruim aqui pra mim. quais eram as duas cidades que na antiguidade já tinha a ideia de democracia? Ou seja, do povo poder participar das decisões políticas. Grécia e Atenas. No caso, os atenienses, eles eram gregos, tá? Agora, a outra civilização era formada pelos romanos, tá? Então, os gregos e os romanos formaram as duas civilizações que, na antiguidade, né, já tinha a ideia de democracia. Ok. Grécia. Então, foram as civilizações gregas e romanas. Certo? Duas civilizações que já vislumbravam o modelo de democracia foram as civilizações gregas e romanas. No caso, Atenas tinha democracia, né? As cidades-estado gregas, nelas havia esse modelo, né? Mais aperfeiçoado em Atenas, porém, Atenas fazia parte da civilização grega. Okay? Por que é considerado civilização grega? Porque eles tinham a mesma cultura e o mesmo idioma, mesmo vivendo separado. Tá? Eram cidades separadas, que foram unificadas por Alexandre, né, que foi um grande imperador, um grande conquistador. Porém, mesmo separadas, eles tinham praticamente a mesma cultura, né? E também o mesmo idioma. Por isso, é considerado uma civilização. Já os romanos já tinham outra cultura, já tinham outro idioma, tá? No caso dos romanos, eles falavam o latim. O latim, pessoal, inclusive, nós, entenda isso, nós somos chamados de latinos, tá? Por que nós somos chamados de latinos? Por causa do idioma. O português,
ele derivou do latim. Pronto. O português e o espanhol foram idiomas que derivaram do latim. Pessoal, o horário está encerrando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa reunião e já vou postar um link para a gente já começar uma nova reunião. Certo? Eu sei que Não vai tem ter algum... minuto de descanso, não. Não, Nem depois um eu dou. minuto. Não, depois eu dou um descanso para vocês. Tá? Vou encerrar aqui e já envio o link lá. Ok? E a resposta da Peraí. Não, mas aí depois eu deixo vocês terminarem de anotar. Pode ficar tranquilo.